Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo trazendo hoje os destaques do Esporte Clube Vitória, adversário do Leão da Praça da Bandeira no jogo de amanhã pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo de suma importância às pretensões do esporte dentro da competição. O esporte que está fora da zona do rebaixamento, mas está com a mesma pontuação da primeira equipe dentro do Z4, que hoje é a Chapecoense, e o Vitória vem logo atrás com 35 pontos em 18º. Então o esporte tem que se ligar nessa partida, é um jogo de fundamental importância, assim como foi contra o Ceará na última segunda-feira e também no jogo contra o Vasco da Gama lá atrás, onde o esporte acabou vencendo por 2-1 na Ilha do Retiro. Antes de mais nada, convidar o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscrevam no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo, receber o conteúdo na palma de sua mão através dos seus smartphones. E claro, dá o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores rubro-negros que ainda não conhecem o nosso trabalho, torcedores de outras torcidas que gostam de uma boa resenha a respeito de futebol e estão aí em busca de um canal que debate futebol, debate sobre esporte, então estão no lugar certo, o Eu Pratico Esporte. Não também acessar o nosso site, o site do Eu Pratico Esporte, o www.eupraticoesporte.com.br e também todas as nossas redes sociais. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse Vitória, que é o adversário do esporte amanhã na Ilha do Retiro. Um jogo duro, um jogo de interesses similares dentro da competição. O esporte tem pela frente aí um adversário que tem um ataque bastante rápido, né? Jogadores importantíssimos na frente. Inclusive vai ter o desfalque aí do Léo Ceará, né? O jogador que acabou marcando 2 vezes no clássico deste último final de semana frente à equipe do Bahia. E o Vitória vai ter aí que se adaptar a alguns pontos dessa equipe. Tem retornos importantes, tanto para o sistema defensivo como também para o sistema ofensivo, mas perdeu o artilheiro do último jogo. Então o Vitória está na 18ª colocação, 35 pontos, faz uma campanha, digamos que bem parecida com aquilo que o Sport oferece nesse segundo turno e também como visitante no Campeonato Brasileiro. O Vitória como visitante tem 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Muitas derrotas fora de casa e 10 pontos conquistados. Em relação ao Sport como visitante, o Sport tem 1 vitória a mais e está posicionado bem acima nessa classificação aí como visitante no Campeonato Brasileiro. No retorno, a equipe do Vitória, o triunfo mais emblemático do Leão da Barra, sem dúvida, foi a vitória contra a Chapecoense, jogando na Arena Condá. Um jogo direto, de interesses muito iguais dentro da classificação, e o Vitória, mesmo atuando fora de casa, conseguiu vencer aquela partida com um gol marcado pelo Lucas Fernandes. Então é um Vitória que vem para Recife pensando em um bom resultado. Sabe que sair da Ilha do Retiro com os 3 pontos, ele pode muito bem dar um norte muito grande ao Vitória em busca de seus objetivos. Vai ter muitas dificuldades, principalmente pelos lados do campo. É uma equipe que fecha bem o meio e que parte muito bem pelas laterais, apostando no Eric de um lado, apostando na velocidade do Rainer, que está de volta à equipe, né? E tendo lá na frente o André Lima, que provavelmente deve ser o substituto do Léo Ceará. Equipes parecidas em números, né? Dá para se perceber isso aí. Há um confronto muito interessante nessa rodada entre Sport e Vitória, não apenas a partida, mas também das defesas. A defesa mais vazada do campeonato, que hoje é a do Vitória com 55 gols tomados, e a do Sport, a segunda mais vazada com 53. Só que os ataques, em relação ao ataque do Vitória, o Vitória tem um ataque ligeiramente mais produtivo do que o Sport, por um gol apenas. O Sport acabou marcando 32, o Vitória marcando 33, mas são muitos parelhos dentro da classificação em vários aspectos. E com isso, esse equilíbrio, que é refletido também na classificação, ele dá ao jogo, a tonalidade da partida de amanhã, também um equilíbrio de um jogo físico, de muito contato, de 2 equipes que brigarão por todos os espaços e os setores dentro do campo, sem facilidades, e de um esporte que terá problemas, assim como o Vitória perde o seu principal artilheiro nessa reta final. Então vai ser um jogo muito interessante de se acompanhar.
Acredito que o Vitória vai vir com uma postura ofensiva para cima do Sport. É característica do Vitória desde a saída do técnico Paulo César Carpegiani, né? Carpegiani tinha essa filosofia de colocar o Vitória à frente, por isso esse excesso de gols tomados. Mas em compensação é uma equipe que lá na frente tem bem mais chances, cria bem mais oportunidades do que propriamente outras equipes que também estão concorrendo contra Sport e Vitória nessa reta final do Campeonato Brasileiro, nessa fuga do rebaixamento. Então os treinamentos do Vitória eles foram curtos, né? Tivemos na segunda-feira, ou no caso ontem, a reapresentação dos jogadores. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, os demais foram para o gramado de jogo, fizeram uma atividade rápida ali com o técnico João Bursi, e a dúvida fica por conta do lado esquerdo. O Marcelo Benítez teve uma leve torção no tornozelo, será reavaliado no dia de hoje, inclusive o dia de hoje foi de trabalhos reservados nesta manhã. O Vitória fazendo mistério, assim como o Sport também fechou seu treinamento. Então as duas equipes elas apresentam aí modificações, provavelmente nas suas equipes titulares. E o Vitória fechando o treinamento vai ter dúvida na defesa e também vai ter dúvidas no setor ofensivo. Então há essa dúvida, né, essa realocação aí do lado esquerdo. Caso o Benítez ele tenha condições de jogo, ele deve atuar normalmente, assim como aconteceu no clássico contra o Bahia. Caso não, o Fabiano deve ser acionado do lado esquerdo. Então, até na coletiva de imprensa, inclusive ontem, né, destacada aí pelo Léo Ceará, o Léo Ceará que acabou concedendo entrevista para quem estava presente lá na sala de imprensa do clube, ele destacou que o jogo contra o Sport é muito, mas muito mais importante do que esse jogo contra o Bahia. Claro, todos têm a sua importância, cada jogo é uma final para essas equipes que estão na parte de baixo. Mas em termos de classificação, o atacante, que inclusive não estará em campo amanhã, deixou bem claro que essa partida é fundamental para as pretensões do Vitória dentro da competição. Então eles estão tratando esse jogo como uma final e virão para a capital pernambucana em busca dos 3 pontos. Tomara que não. Tomara que o Sport consiga um bom resultado diante do Vitória. Mas eles virão aguerridos, virão extremamente táticos, deixando provavelmente aí o campo para o Sport produzir e também tentando partir nos contra-ataques, se aproveitando da velocidade dos seus principais jogadores na frente. Então, observando as últimas notícias do Vitória e observando o rápido treinamento que houve ontem com os reservas e alguns indícios dos titulares das últimas partidas, temos aqui um provável Vitória que deve enfrentar a equipe do Sport nesse jogo de amanhã na Ilha do Retiro, às 20h45. Provável Vitória deve ser armado com Ronaldo no gol, a lateral esquerda com Jefferson, a zaga há uma dúvida, se o João Bursi deve continuar com o Ramon ou se ele atua com o Lucas Ribeiro, né, nessa primeira parte aí da zaga, né, nesse lado direito do sistema defensivo. Até porque ele conta com a volta do Aderlan e o Aderlan deve compor zaga com um dos dois. E do lado esquerdo, a dúvida que já foi apontada há pouco a respeito do Marcelo Benítez, o argentino, ou do Fabiano. Se o Benítez tiver condições, será titular. Se não tiver condições, o Fabiano assume a titularidade. A Arouca deve ser um dos primeiros volantes aí dessa equipe. Há uma dúvida também no meio, porque como o Rainer volta para essa partida, o Léo Gomes ou o William Farias, eles devem atuar nesse setor, nessa posição de segundo volante. Nas partidas no Barradão, o William Farias ele tem atuado como titular. Nas partidas fora de casa, o Léo Gomes é quem tem feito dupla de volante junto com o Arouca. Então fica essa dúvida, mas há um indício forte de que o Léo Gomes seja o titular e o Rainer fecha esse setor de meio de campo, dando um pouco mais de velocidade lá na frente. Para quem? Para Lucas Fernandes, que é um cara que vem aparecendo muito bem nessa reta final com a camisa do Vitória. Para o Eric, conhecido da torcida pernambucana, já vestiu a camisa do Náutico, revelado até pelo próprio Náutico. E lá na frente, já que não tem o Léo Ceará, o João Bursi deve atuar com o André Lima. Ainda tem o Maurício Cordeiro que corre por fora, mas eu acredito que o André Lima, ele deve ser o titular para esse jogo contra o Sport. Um Vitória num 4-3-3, podendo recompor com o Eric de um lado,
com o Lucas Fernandes do outro, ou até mesmo nessa modificação de posição, o Lucas Fernandes infiltrando um pouco mais pelo meio, o Rainer caindo um pouco mais pelas pontas. Isso pode acontecer naturalmente e o Vitória partir para um 4-2-3-1, tendo a referência lá na frente, o André Lima, que é um cara goleador, é um cara experiente, que sabe o que faz com a bola e pode propiciar alguns lances de perigo contra a equipe rubro-negra pernambucana. Então esse é o provável Vitória que deve enfrentar o Sport. A arbitragem já está definida para esse jogo. Lembrar que é o mesmo árbitro da última segunda-feira, Anderson Daronco, da FIFA do Rio Grande do Sul, o mesmo que apitou Sport Ceará, vai apitar Sport e Vitória amanhã na Ilha do Retiro. Será auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva, que também é da FIFA, só que do estado de Goiás, e o Rafael da Silva Alves, que é da CBF do Rio Grande do Sul. O trio de arbitragem definido para esse jogo importantíssimo. Vale demais a presença do torcedor rubro-negro nesse jogo contra a equipe do Vitória. Sport podendo chegar a 40 pontos e podendo no final de semana definir a sua situação em relação à zona do rebaixamento. Então é isso, torcedor. Forte abraço a todos. Não deixem de acompanhar as redes sociais do Eu Pratico Esporte, o nosso site, o canal do YouTube. Se inscrevam, ativando sempre o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Até a próxima, com mais destaques de outros adversários do Leão aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!